Queridos amigos, a santa paz do Senhor, muito prazer, me chamo Paulo Batalha e estamos de volta aqui com o nosso canal Palavra que Edifica. Você que vai chegando agora que ainda não conhece o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá aquele legalzinho, aquele joinha e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Compartilha no WhatsApp, compartilha aí no Instagram, compartilha no Facebook, com os amigos, com os irmãos, com o pastor, com a pastora, com a família, no grupo da família, compartilha com todo mundo, para que todos possam ser edificados pela palavra do nosso Deus. E você que já está inscrito, você que sempre nos acompanha, você que sempre está conosco, meu muito obrigado. Deus abençoe você de maneira poderosa, beleza? Queridos, hoje a gente vai falar de como vencer as tentações. Paulo Batalha, sou tão tentado, Paulo Batalha, sou tão tentado, eu passo por tantas tentações. Hoje a gente vai trazer algumas bases de como vencer as tentações. Tentações estas tentação esta que vem desde o início, desde o Gênesis. Por quê? Porque o que é tentação? Tentação é simplesmente o impulso para a prática de alguma coisa não recomendável. É um impulso para a desobediência. É um impulso para praticar aquilo que não é recomendado. Então a gente vê a tentação vindo lá desde o Gênesis, né? Quando Deus disse para o homem: você pode comer aí todo o fruto, né, que tiver aqui no jardim, só não coma do fruto da árvore da vida, que vocês vão saber o que é o bem e o mal. Aí a serpente induz Eva, tenta Eva, e a Eva come do fruto, desobedecendo e pecando contra o Senhor. Queridos, pois é isto. Hoje a gente vai falar sobre como vencer as tentações, tá? Eu te convido aí, pega a caneta, pega aí o papel, pega aí, né, o celular, o tablet, o notebook, e vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, beleza? Então vamos lá, minha gente. A primeira base para se vencer as tentações é simplesmente a base de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Paulo Batalha, se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou conseguir vencer as tentações? Sim, com certeza. Porque alguém, um crente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Porque ser cheia do Espírito Santo também revela intimidade com Deus. Porque uma pessoa que é cheia da intimidade com Deus, ela simplesmente triunfa, ela vence as tentações. Lembra lá de Jesus no deserto? Lembra da tentação de Jesus? A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo próprio Espírito até o deserto. Ali foi tentado, ali o diabo tentou que Jesus tirasse o foco daquilo que o Pai queria para ele e com ele. O diabo tentou, o diabo argumentou, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, jejuando 40 dias, conseguiu vencer as tentações do diabo, nos mostrando que alguém cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da intimidade com Deus, as tentações não o sucumbem, mas ele mesmo consegue resistir, consegue vencer as tentações. Mas Paulo Batalha, o meu amigo que é crente, ele cedeu às tentações, ele caiu na tentação. É porque ele não estava cheio da presença de Deus. É porque ele estava vazio do Espírito Santo. Ele não estava firme, agarrado, abraçado à presença de Deus. Queridos, a intimidade com Deus nos leva a vencer as tentações. Você crê? Você acredita? Então deixe teu comentário aqui embaixo.
do que você acha, se alguém cheio do Espírito Santo pode sucumbir às tentações, ou se alguém cheio do Espírito Santo é verdadeiramente capaz de vencer. Você acha que alguém cheio do Espírito Santo é vencido pelas tentações? Então deixe o teu comentário aqui embaixo. A primeira base de vencer as tentações é ser cheio do Espírito Santo. A segunda base para se vencer as tentações é simplesmente ser firmado na palavra de Deus. Ser firmado nas Escrituras sagradas. Porque alguém que é firmado na palavra de Deus é fortalecido pela própria palavra de Deus. Quando as tentações vêm, quando as tentações investem contra ele, não conseguem ter sucesso. Por quê? Porque a palavra é a rocha que mantém eu e você, nós, de pé diante das tentações. Tem gente que não cai nas tentações, por quê? Porque é firmado na palavra de Deus. Lembra ainda de Jesus lá no deserto? Lembra lá? Como falei neste instante, Jesus foi conduzido pelo Espírito e cheio do Espírito Santo até o deserto. 40 dias de jejum, o diabo vai tentar a Jesus. O diabo vai dialogar de uma maneira tentadora com Jesus. Quando Jesus tem fome, Satanás diz para Jesus: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. E olha o que Jesus fala. Jesus vai dentro das Escrituras. Jesus vai dentro da palavra para mostrar que além dele ser a própria palavra, ele estava alicerçado, firmado na palavra de Deus. Jesus responde ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo não desiste. O diabo continua tentando a Jesus e diz: está vendo aqui os reinos aqui, está vendo aqui o mundo, está vendo aqui tudo eu tenho, e isso eu posso te dar se tu prostrados me adorar. Aí o que é que Jesus fala? O que é que Jesus diz? Jesus vai novamente para dentro da palavra. Jesus diz: só prestarás culto, só prestarás culto ao Senhor, o seu Deus, e somente a Ele adorarás. Jesus também vai dentro da palavra. Mas o diabo não desiste. O diabo é tentador. O diabo prepara o cenário para que nós venhamos a ser induzidos a desagradar a Deus e a desagradar a palavra de Deus. O diabo simplesmente leva Jesus até o pináculo, leva Jesus até Jerusalém, até o pináculo do templo, e o diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo está usando uma palavra para argumentar em tentação com o nosso Jesus Cristo. O diabo não desiste da tentação. Aí ele diz assim: está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Aí encerrando, Jesus diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Naquele momento ali Jesus vence. Naquele momento Jesus sai daquele deserto. Naquele momento Jesus vence o diabo, vence a tentação. Por quê? Porque Jesus está firmado na palavra. E crente que é firmado na palavra, e pastor, pregador, irmão, irmã, que é firmado na palavra, o ser humano que é firmado na palavra de Deus, as tentações não conseguem o sucumbir, pois ele, pelo poder da palavra, ele prevalece contra as tentações. Tá bom? Então, quer vencer as tentações da vida? Seja firmado na palavra. Em terceiro, a terceira base para vencermos as tentações é simplesmente vigiando e orando.
vigiando e orando. Lembra do que Jesus falou lá no Getsemane para os discípulos, que o próprio Jesus os pegou dormindo? Jesus disse assim: vocês não aguentam ficar 1 hora vigiando, rapaz. Vocês não conseguem vigiar 1 hora. Aí Jesus acrescenta dizendo assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, queridos, uma das bases para nós vencermos as tentações é simplesmente vigiar, tomar cuidado, é simplesmente se monitorar, onde está entrando, onde está pisando, com quem está andando, simplesmente se monitorar, vigiar e também orar, porque o vigiar e orar, eles andam abraçados, eles andam juntos. O vigiar é da nossa parte, da parte do homem, e o orar já entra a parte espiritual, a parte do nosso Deus. Ou seja, nós fazemos a nossa parte vigiando e Deus faz a parte dele, nos fortalecendo em oração. Por quê? Porque aqueles que vigiam e oram, eles conseguem prevalecer contra as tentações, tá bom? Eles conseguem triunfar sobre as tentações. E quando Jesus fala que a carne é fraca, tem gente que diz assim: a carne é fraca, eu posso pecar, eu vou continuar pecando. Eu peco hoje, eu peco amanhã, porque a minha carne é fraca. Jesus não está dizendo que a carne é fraca como objetivo, com o objetivo de você pecar todos os dias, ou te dar autonomia a pecar. Não, não, não. Quando Jesus fala que a carne é fraca, é simplesmente para você redobrar o cuidado, para você redobrar o seu cuidado. Se você está vendo que aquilo vai fazer você pecar, está te tentando a isso, você vai para cima, você vai abraçar, você vai acatar. Não, 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 não. A carne é fraca. Você tem que ter cuidado. Se você vê que você vai errar, saia dali. Vigie e ore, pois quem vigia e ora simplesmente triunfará sobre as tentações. Beleza? Então, vamos para a última base. A última base para vencermos as tentações é simplesmente fugir. Fuja, meu irmão. Fuja. Fuja. Porque dentro da Bíblia, quem foge tem créditos com Deus. Quem foge não é um sinal de ser fraco, de fraqueza ou inferior. Quem foge é um sinal de zelo, de crédito pela presença de Deus, pela sua intimidade com Deus, um zelo pela sua vida espiritual. Lembra de José? José, ele foi tentado. José, ele foi simplesmente tentado pela esposa, mulher do Potifar. Aí o que foi que José fez? José fugiu. José não fugiu primeiramente da mulher de Potifar. José primeiramente fugiu dele mesmo. Dele mesmo. Primeiro José fugiu dele, do desejo dele, da carne dele. Aí depois ele fugiu da mulher de Potifar. Primeiro José quis manter a integridade dele diante de Deus, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, o seu elo com Deus intacto, fugindo. Primeiro José foge dele, do desejo dele, depois da mulher de Potifar. Lembra também do que Paulo fala a Timóteo? Paulo também prega sobre fugir a Timóteo, aonde Paulo vem dizer assim: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro clamam, invocam ao Senhor. 1 Tessalonicenses, Paulo também vem dizer assim, 5:22.
afastem-se, se afastem de toda forma de mal. Porque, como falei, o diabo ele prepara o cenário. O diabo ele prepara o cenário. Cabe eu e a você se vamos usufruir deste cenário a qual o diabo estava preparando ou preparou, né? Cabe a nós. O diabo prepara tudo, deixa tudo bem ornamentado, bem bonitinho, bem direitinho, nos tentando. Mas cabe a nós, se nós iremos ceder, se nós iremos ir contra as ordens do nosso Deus, e cair, né, nas tentações do diabo. Mas eu creio que quem foge das tentações se mantém firme na presença do Senhor. E certamente aqueles que fogem da tentação, das tentações, eles as conseguem vencer. Então, queridos, estas são as bases para nós vencermos as tentações. Se você concorda, se você concorda, se você acha, se você está no mesmo pensamento que eu, deixa o teu comentário, né? Dá o likezinho aí, né, para fortalecer o canal. Espero que você tenha aprendido como eu aprendi. Espero que você seja fortalecido pela palavra do Senhor, tá bom? O vídeo de hoje foi simplesmente este: como vencer as tentações. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e amém.